Destaque económico desta quinta-feira, dia 16 de dezembro, dia em que vamos analisar as 50 medidas propostas pelo Governo para aumentar a competitividade da economia. Antes de mais, vamos conhecer a primeira página do jornal Diário Económico, que está hoje nas bancas e que também dá destaque a essas 50 medidas, como sempre, com Maria Nobre. Bom dia, verdade, Maria. Tânia, algumas das medidas estão então em destaque na edição de hoje, as 50, mas na capa apenas algumas. Futuros despedimentos serão pagos com desconto nos salários. Reduzir os custos dos despedimentos é uma das medidas do pacote que Bruxelas avalia hoje. O pacote aprovado ontem, depois da reunião, na reunião do Conselho de Ministros e anunciado, isso sim, pelos ministros depois então da reunião. Ainda destaque para o Orçamento do Estado. O Parlamento envia o documento para Belém com gralhas. Conheça as novas medidas para a competitividade das empresas, tudo dentro do Diário Económico. Ainda em destaque a banca. O Presidente da Associação de Bancos descarta aumentos de capital, ao contrário do que o Governador do Banco de Portugal pediu. António de Sousa, aqui na fotografia, acredita que os bancos portugueses não precisarão de reforçar o seu capital nos próximos tempos. O sistema é sólido, diz então o Presidente da Associação de Bancos. Destaque também para a Portugal Telecom. O acordo final entre a PT e a Oi passa para 2011 e ainda a Brisa, um acionista da empresa, exige um administrador executivo para garantir acordo. Uma grande entrevista ao ETV e também ao Diário Económico a Nuno Amado. O presidente do Santander diz que os próximos 3 meses vão ser absolutamente críticos. Aqui o responsável pelo Santander em Portugal aprova a consolidação do sistema financeiro nacional e defende que o acesso ao financiamento é o grande problema da banca em 2011. Na eletricidade, os patrões querem negociar o aumento faseado do preço da eletricidade, a fatura que vai subir 4% para a maioria das empresas. E porque hoje é quinta-feira, Tânia, dia de suplemento, inovação e tecnologia, guerra de consolas no Natal rende 170 milhões de euros. É o sprint final do ano para os fabricantes de consolas de jogos, que só no pico do Natal faturam cerca de 50%, metade do volume de negócios anual. Este ano a Microsoft e a Sony lançaram novos comandos para tentar combater e apanhar a Nintendo. Conheça os bastidores desta guerra no suplemento Inovação e Tecnologia. Na fotografia, Pedro Rebelo de Sousa não dispensa o BlackBerry Bold, mas quer um iPad. Destaque para a loja online da Zara, que é a que mais fatura dentro do grupo Inditex. E ainda para a portuguesa Excentric, que cria um fenómeno viral com o Natal Digital. Algumas notícias, Tânia, que podem ser lidas no Diário Económico de hoje. Obrigada, Maria, e que vamos aqui desenvolver no destaque económico, como sempre. Pegamos então na manchete. O Governo avançou ontem com um conjunto alargado de medidas para promover a competitividade e a internacionalização da economia. A redução dos custos de despedimento, que impõe um novo teto para indenizações, é apenas um dos 50 pontos que ainda abarcam as exportações, a simplificação administrativa e a redução dos custos de contexto. No dia prometido, mas longe da hora marcada, o Governo avançou com novas medidas para relançar a economia. José Sócrates não esteve presente, mas foi substituído por Pedro Silva Pereira, Teixeira dos Santos, Helena André e Vieira da Silva. O ministro da Presidência abriu e encerrou a intervenção e cada um dos ministros falou sobre as suas áreas. Teixeira dos Santos aperta o cerco ao controlo das contas públicas para evitar um pedido de ajuda externa. O ministro vai definir metas trimestrais a cumprir pelos ministérios que permitirão identificar potenciais riscos ou desvios e, de imediato, acionar medidas de correção. Nós iremos, numa base de acrescida responsabilização dos serviços e também com a previsão de sanções em casos de incumprimento, exigir informação mais detalhada e informação mais tempestiva quanto à execução orçamental e ter um sistema de acionamento de medidas de correção que nos permitam manter-nos dentro da rota delineada para o objetivo de 4,6% do déficit no próximo ano. As metas trimestrais que são fixadas têm de ser cumpridas, garantiu Teixeira dos Santos, adiantando ainda que esses objetivos serão definidos tanto do lado da despesa como da receita. O ministro das Finanças quis ainda deixar claro que estas medidas não foram impostas por entidades externas como o FMI. Vieira da Silva destacou o programa da Simplex para as empresas exportadoras. O ministro da Economia adiantou que serão reforçadas as linhas de crédito comercial para os países fora da União Europeia e que será criada uma via rápida para projetos de investimento.
eu gostaria de destacar a criação de um programa Simplex para as exportações, que tem vindo a ser trabalhado com as empresas e os setores exportadores e que envolve diversas áreas que tenham a ver, nomeadamente, por exemplo, com o melhor desempenho do nosso sistema portuário. O Governo avançou ainda com o reforço do incentivo fiscal à exportação e com um programa taxa zero para a inovação que isenta as empresas de um conjunto de novos empreendedores com um potencial inovador significativo. Helena André começou por sublinhar que as alterações propostas pelo Governo em matéria de trabalho não contemplam alterações à lei dos despedimentos e que tudo está em aberto, dependendo dos resultados das negociações com os parceiros sociais. A instituição de um novo modelo de compensação em caso de cessação do contrato de trabalho, sem alterar o conceito de justa causa do despedimento, mas que permita, por um lado, reduzir aqueles que são os custos que as empresas têm que suportar no momento da reestruturação empresarial e, por isso, estimular a criação do emprego e, ao mesmo tempo, também garantir o pagamento das indenizações aos trabalhadores. A Ministra do Trabalho anunciou ainda que irá propor à Concertação Social a fixação de tetos máximos para as indenizações em caso de despedimento e que qualquer um destes mecanismos só funcionará para os novos contratos de trabalho. Em cima da mesa estão ainda inúmeras reformas na área da saúde e dos transportes e a promessa de cruzamento mais intensivo de informação e reforço da fiscalização do pagamento do IVA. Pedro Silva Pereira fechou a intervenção com a garantia de que o Governo está aberto para conversações com as confederações sindicais e patronais. É convidado deste destaque económico, António Albuquerque, editor executivo do Diário Económico. Bom dia, António. Bom dia. Antes de mais, começamos a fazer aqui uma avaliação global destas 50 medidas, meia centena. Não teremos tempo para falar de todas, no entanto, facilita explicar que há 5 grandes grupos de medidas, umas para a flexibilização laboral, outras para a competitividade. Se calhar começamos por fazer esta análise global que o Primeiro-Ministro diz que não esquece a consolidação orçamental. Sim. Ontem realmente fomos surpreendidos com este pacote de medidas que o Governo pretende implementar no sentido de promover a competitividade e o controle das contas públicas. Eu diria que algumas são positivas. Destaco sobretudo a questão da limitação das indenizações para os despedimentos e destaco todas as medidas que são no sentido de desburocratizar o relacionamento entre as empresas e o Estado, nomeadamente a taxa zero, o licenciamento, são coisas que já deviam ter acontecido há muito tempo. É também verdade que o Governo tem, nesse capítulo tem dado passos significativos para a desburocratização, mas continuam a existir. São sempre medidas bem-vindas. Até ao nível do licenciamento, um empresário que se quer investir tem que passar um calvário, permita uma expressão, para fazer esse investimento. E todas essas medidas são muito positivas. Mas depois há aqui também uma questão que temos que ver com alguma atenção. A questão da desburocratização tem sido sempre uma panaceia de todos os governos. E depois o que é que a gente constata? É que, apesar de ter títulos muito interessantes, nomeadamente vias verdes, licenciamentos zeros, é que o que acontece é que a legislação, depois vamos ver, ela própria cria alguns entarvos. Foi assim, ainda me recordo, no tempo quando era Ministro da Economia, o Dr. Pina Moura fez uma primeira revisão ao licenciamento industrial, que depois foi repescado pelo Ministro Carlos Tavares e já pelo Manuel Pinho. E continuamos, portanto, isto tem 10 anos, continuamos com muitos entraves para os empresários que querem investir em Portugal. O que me queres dizer é que isto pode ficar apenas pelas intenções? Não estou a dizer isso, eu estou a dizer que é preciso mesmo ir a fundo, até porque eu pessoalmente tenho uma opinião relativamente ao licenciamento. As regras ambientais, as regras de higiene e segurança do trabalho, todas as regras são conhecidas dos empresários. Portanto, quem quer investir tem que ter um terreno, por exemplo, no caso de montar uma unidade industrial, tem que ter um terreno, tem que ser autorizado, tem que estar numa zona industrial, tem que ter uma licença de construção autorizada pela Câmara e depois os empresários sabem quais são as regras que têm que cumprir para montar a sua fábrica. Andar a pedir ao Ministério do Ambiente, ao Ministério da Economia, ao Ministério da Saúde, licenças, nomeadamente no Ministério do Ambiente, licenças prévias para dar
a autorização do seu investimento, é uma coisa que temos que começar a pensar em Efetivamente, acabar. tudo o que é simplificação é bem-vindo.